Você preparou todo o ambiente para coletar pesquisas de satisfação e colocar a voz do seu cliente dentro da organização. Conscientizou toda a organização, sua liderança, justificou investimentos, contratou um time, cuidou de muitos detalhes do design dessa pesquisa, fez uma pesquisa bem completa e quando disparou, todo mundo ansioso pelas respostas, nós descobrimos que tinha apenas 1% de engajamento em sua pesquisa de satisfação. Tá certo? Tá errado? Não sei, depende para quem. Hoje falaremos sobre engajamento de pesquisa de satisfação e eu lhe darei várias dicas de como melhorar isso. Meu nome é Thiago Serrano, nós falamos aqui sobre a experiência de cliente e também do paciente e vamos para as dicas. Primeira dica de como aumentar o engajamento de suas pesquisas de satisfação. Muitas marcas querem alto engajamento nas pesquisas, mas esquecem-se do que vem antes, que é um CRM robusto e bem operado. E para isso, nós temos que ter dados atualizados e unificados, consentimento claro para as comunicações, nada de spam por meio de excesso de mensagens automáticas e comunicações vulgarizadas com seus clientes, segmentações bem definidas, histórico de interações acessível e inteligente, integração com os canais certos para cada perfil de cliente, né? Ou seja, tem perfil que gosta de falar por e-mail, é lá que precisa receber a comunicação e a pesquisa. Tem perfil que prefere falar pelo WhatsApp, você deveria entender tudo isso e customizar o canal também para cada tipo de persona. Bacana? E algumas práticas que ajudam a manter um bom CRM vivo e engajador são programas de fidelidade atrelados a dados, premiações internas por engajamento em pesquisas, ou seja, quanto mais engaja em pesquisas os clientes desta unidade operacional, você pode premiar os responsáveis por essa unidade operacional. Afinal, um bom engajamento é uma boa maneira de provar que o CRM está com uma boa qualidade, aquela unidade cuida bem dos cadastramentos. Não adianta a gente premiar por cadastramento, e sim por engajamento. Isso é a prova de que o CRM está saudável. Ofertas exclusivas para clientes cadastrados, isso é bem comum nas drogarias, não é verdade? Cashback como incentivo, obviamente associado ao seu CRM, e enriquecimento de dados antes e depois das pesquisas. Então, muitas vezes a gente ajuda as empresas a enriquecerem os dados, coletando dados pré-pesquisa ou pós-pesquisa, dependendo da situação. Como é que a Solux pode te ajudar diretamente dentro desses desafios? Com regras de negócio que limpam os dados que afetam a sua entregabilidade e autoridade dentro dos servidores, com relatórios de performance por canal, unidade e jornada. Tá? Então a gente consegue gerar relatórios de performance de engajamento de pesquisas, o que significa um bom CRM, e você pode fazer premiações internas com isso. Acompanhamento dos times que geram mais engajamento, né, como eu acabei de citar, e enriquecimento de dados pré e pós-pesquisas para melhores segmentações. Tá? Então, lembre-se, cadastramento é rotina, e rotinas só são realizadas quando alimentadas com recompensas. Isso é uma teoria do livro Poder do Hábito. Né? Você tem que ter sempre um gatilho, rotina e recompensa. Legal? É isso. E vamos então para as próximas dicas. Segunda dica para aumento de engajamento das suas pesquisas de satisfação. Você está enviando as pesquisas no canal de preferência do seu cliente ou no seu canal de preferência? Quando eu digo no seu canal de preferência, é o canal de preferência que a marca sempre utilizou, é o contato que ele já tem disponível, ou o canal que é mais barato para a marca. Né? Então a gente sempre pensa muito no que é conveniente para a gente. Cadê a nossa empatia quando a gente fala de pesquisar o cliente? Nossa empatia com o cliente, né? Quando a gente fala de pesquisar o cliente. Se ele prefere falar no WhatsApp, será que não é mais apropriado do que ficar enviando SMS? Ah, mas é caro. É verdade, pode ser caro, mas só que a taxa de resposta vai ser mais alta e o custo por resposta será mais baixo. Né? Então, existem inúmeros canais de engajamento em pesquisa de satisfação. Desde o papel até tablet, QR Code, e-mail, SMS, voz, né, com agentes ou sem agentes, por meio de disparo de voz, WhatsApp, widget dentro do site, pode também ser um in-app, né? Ou seja, dentro do próprio aplicativo da marca. Todos esses são canais. E onde que a gente vai disparar a pesquisa? De preferência dentro do próprio canal, sem fazer migração, ou no canal de preferência do seu cliente, naquele que ele engaja mais. E desta maneira, seu engajamento é alto e o seu custo por resposta, incluso, é muito mais baixo, tá certo? Então, essa é a segunda dica e vamos seguir em frente para mais dicas. Terceira dica para o aumento de engajamento das pesquisas de satisfação dos seus clientes é você trabalhar muito bem o seu CTA, ou CTA em inglês, ou Call to Action, que é a chamada para a ação, termos do marketing para que a gente faça convites às pessoas. Então, qual que é o convite que a pesquisa de satisfação faz? Ou dentro do poder de hábito, o gatilho, né?
que a pesquisa de satisfação entrega? É o convite ali, que vai o título do e-mail, a breve mensagem de SMS ou do WhatsApp, a mensagem que você orienta o seu frente de caixa após uma experiência, solicitar o engajamento do cliente com a sua pesquisa. Tudo isso é call to action, ele é muito importante para que a gente possa trazer o cliente para dentro do seu ambiente de pesquisa. Você pode preparar pesquisas incríveis, utilizar a melhor tecnologia, e etc. Mas se você errar no call to action, nada de toda essa tecnologia, de toda a preparação da pesquisa que você fez vai ter importância, não vai nem ser ativado, não é verdade? Então, o call to action, ele é muito importante também para que você alinhe expectativas sobre o tamanho da sua pesquisa. Se estamos falando de pesquisas transacionais, relacionais, de NPS, por exemplo, nós temos que ser breve com as pesquisas. E o call to action já deve orientar a isso. Então, veja, venha, faça uma pesquisa, nos dê seu feedback em apenas 15 segundos. Né? Isso é algo que a gente usa muito aqui na Solux. Inclusive, lá no nosso início de jornada, a gente prometia aumentar engajamento de pesquisa, sim ou sim, contra os concorrentes, e o 80-20, muitas vezes, desse trabalho era simplesmente trabalhar call to action nas marcas. E a gente já conseguia já aumentar e muito o engajamento. Legal? Então, acho que é isso. Trabalhar diferentes call to actions e validá-los por meio de teste AB. Entender que, às vezes, canais diferentes cabem call to actions diferentes e públicos diferentes cabem também call to actions diferentes. Então, estudar o call to action é muito importante para você, profissional de CX, aumentar a sua taxa de resposta. Legal? Vamos para mais dicas. Quarta dica para aumentar o engajamento de suas pesquisas de satisfação: design da prévia e da própria pesquisa, né? Quando eu digo a prévia, estamos falando ali, por exemplo, de pesquisas por e-mail, você entrega um HTML. Um call to action foi o título do e-mail. E o HTML que explica toda a sua pesquisa, a necessidade de o cliente engajar com ela, etc. A maneira como você apresenta, você convida o seu cliente é sempre muito importante. E aqui a gente tem que cuidar para ser leve e objetivo, e mostrar que existe fluidez em tudo isso, né, com bastante clareza. Muitas vezes a gente percebe algumas marcas querendo enfeitar demais e fica uma comunicação pesada, complexa, difícil de entender, muita burocracia também, querer colocar muita informação adicional sobre vários selos da marca e etc. E aí, aquele corporativismo em excesso na comunicação de prévia de pesquisa de satisfação afasta muito os clientes, né? Então as pessoas acabam não aderindo muito a tudo que é muito profissional, bem como os anúncios, né? Ou conteúdos em redes sociais. Nós percebemos que quando fazemos conteúdos hiper profissionais com a página da empresa, eles possuem baixo engajamento. E o mesmo tema no perfil do fundador da empresa, no meu caso, por exemplo, com imagens mais rebuscadas, menos profissionais, gera engajamento tremendo, né? Então, a simplicidade, objetividade, clareza nas prévias da pesquisa e até no design da própria pesquisa, que precisa ser amigável e mostrar brevidade ali, ela é muito importante para o engajamento das suas pesquisas. Legal? Formulários feios geram abandono de pesquisa, tá bom? Então, tenham um olhar crítico aí para todo o design de vocês. Não sejam apenas pesquiseiros, sejam também designers para aumentar o engajamento de suas pesquisas. Legal? Quinta dica para aumentar o engajamento das suas pesquisas de satisfação. Sua pesquisa precisa ser curta, ninguém aguenta mais pesquisas longas. Né? A área da tecnologia e a geração completamente ansiosa, com tudo tendo redução de tempo para uma boa experiência, não é diferente com as pesquisas. Então, o sistema do NPS acabou também se popularizando muito por isso. A proposta foi de enxugar a pesquisa de satisfação, principalmente as transacionais, que acontecem ao fim de cada experiência, e assim a gente consegue perguntar sempre, porque é tão breve que as pessoas não enxergam nenhum problema em se engajar. No entanto, quando elas entram na sua pesquisa e percebem inúmeras perguntas, inúmeras paginações e etc., muitos nem começam, já logo abandonam a pesquisa ali na primeira página, não é verdade? Então, um outro ponto também muito importante é pesquisas sem surpresas. Então, sempre que você tem condicionais na sua pesquisa, se responder sim, vai para a próxima pergunta. Se responder não, você é penalizado com mais 3, 4, 5 perguntas, o cliente acaba de perceber que o seu benefício está em responder positivo, afinal ele irá poupar seu tempo. Então, se você estiver bem intencionado com a sua pesquisa, não estiver querendo respostas positivas, né, pesquisas com propósito, você irá fazer uma pesquisa sem esse tipo de viés, que é bem grande, o viés carregado pelas perguntas condicionais. Afinal, a pessoa será premiada com o seu tempo quando ela busca o atalho.
A sua pesquisa também deveria ser integrada com o seu CRM, seu RP, o seu Data Lake, ou seja o que for da sua organização, para que você não fique fazendo perguntas além do grau de satisfação e os motivos da satisfação e insatisfação dos seus clientes. Se você ficar perguntando dados pessoais durante a pesquisa, ou dados sobre a sua própria operação, em que loja foi atendido, em que estado você está e etc., poxa, o seu cliente ficará totalmente frustrado com isso, mais um motivo para desengajar da pesquisa. Então temos que ter tudo isso integrado. A sua pesquisa, ela possui um identificador, ela sabe para quem está entregando essa pesquisa, e todos esses dados se cruzam lá nos seus dashboards, legal? E um outro ponto também bem importante é entregar atalhos para que você possa entregar sempre. Então, vários players que têm alta taxa de resposta, eles aprenderam que as pesquisas podem entregar atalhos. Por exemplo, a pesquisa de satisfação da Solux acaba carregando ali os likes e dislikes. Podem ser estáticos ou dinâmicos, já falei isso em outros vídeos nossos, mas também existem aqueles que colocam alguns rótulos. Por exemplo, eu me lembro que o Airbnb você pode colocar ali, né? Se a acomodação estava limpa, se era bem localizada, etc. E você vai selecionando apenas aqueles elementos na qual te agrada. O motorista do Uber também tem esse tipo de atalho para elementos que a marca já sabe que é importante para ela e também para o seu cliente. A pesquisa precisa ser fluida e adaptável, né? Está cheio de pesquisas por aí com terrível inusabilidade, não se adapta bem a tablet, celular ou computador, sempre foi feita para um ou para outro, ela não tem um bom design e isso espanta o seu cliente. Dias atrás eu respondi a pesquisa de um dos bancos da qual eu utilizo e ali tinha um campo aberto, que era um campinho bem pequenininho, eu fui escrevendo meu texto e meu texto foi sumindo. E pasmem, eles utilizam um dos maiores players de pesquisas do mundo, né, oferecendo uma experiência terrível durante as pesquisas. Vem aqui para a Solux que você não vai passar por isso. A nossa pesquisa tem o melhor design mais agradável do mercado, legal? E, por fim, acho que todos precisam lembrar que atualmente, a voz do cliente, as pesquisas de satisfação fazem parte da experiência do cliente, elas precisam ser agradáveis, elas são uma extensão, ela é o final, muitas vezes, da experiência do cliente. Ele completou e agora ele vai dar a sua opinião, agradecendo com elogios ou reclamando com os pontos que lhe geraram atrito. Sendo assim, você precisa entregar uma pesquisa fluida, agradável, curta, ela é parte da sua experiência. Tenha isso com vocês quando vocês estiverem fazendo design de pesquisas longos. Isso pode estragar a experiência do seu cliente, desengajar e, portanto, chegar a baixas taxas de resposta. Legal? Nos acompanhem para mais dicas.